Pensei que fosse meu cartão. Minha irmã riu depois de gastar $11.000 poucas horas antes de comprar um carro de luxo. Mamãe mandou uma mensagem: relaxa. Ela só clicou na conta errada. Eu respondi calmamente: fique de olho na sua caixa de entrada. Naquela noite, retirei cada centavo e encerrei todo o acesso financeiro. Na manhã seguinte, ela recebeu 2 e-mails. Um meu. Outro do meu advogado. Pensei que fosse meu cartão. Minha irmã riu como se não tivesse acabado de tirar 11.000 da minha conta. Ela realmente riu. Eu fiquei ali, olhando para o extrato bancário no celular. $11.000, eu disse devagar, como se repetir fosse ajudar a entender. Sophie tirou as sandálias e se jogou no meu sofá como se fosse dona do lugar. Não fica tenso. Foi só um engano. Tenho certeza de que o banco vai resolver. Eu não respondi. Só a observei devorar, mais uma vez, a comida que eu paguei, enquanto folheava as fotos do carro novo. Um BMW X5 preto, bancos de couro vermelho. Ela postou há 1 hora com a legenda: trabalhe duro. Se recompense. Só que ela não trabalha. Não desde o ano passado, quando largou o emprego para focar no bem-estar. Desde então, eu tenho pago o aluguel, as compras, as contas dela. Só até ela se reerguer. Aí mamãe manda uma mensagem: relaxa. Foi só um clique errado. Acontece. Clicou na conta errada. Clicou na conta errada. $11.000 em dívida. Levantei, passei por Sophie e peguei meu laptop no balcão da cozinha. Ela nem olhou. Sabe, eu disse calmo. É engraçado. O quê? Ela perguntou com a boca cheia. Confere sua caixa de entrada amanhã. Eu disse, já acessando meu banco. Vai ter algo te esperando. Naquela noite, tranquei tudo. Reverti todas as transferências, congelei as contas conjuntas, cancelei os cartões no meu nome, parei todos os pagamentos que fiz por ela. Na manhã seguinte, 2 e-mails. Um meu. Um do meu advogado. Ninguém acorda num dia e simplesmente percebe que a própria família está te sugando como sanguessugas. Isso vem em camadas. Devagar, silenciosamente, como veneno pingando. Você se acostuma a beber até o coração parar e ainda assim continua sorrindo. Minha irmã Sophie sempre foi o caos que eu limpava. Desde a adolescência, eu era a solução automática. Se ela batia o carro do pai, eu ligava pro guincho. Se ela estourava o cartão, eu cobria. Quando largou o trabalho porque seu chefe destruiu sua aura, eu paguei o aluguel. Não uma, nem 2 vezes, 9 meses seguidos. Toda vez, ela murmurava obrigada enquanto digitava no celular outra história de Instagram sobre autocuidado. Ela tem 31 anos agora. Uma mulher adulta que ainda trata a vida como se fosse um quadro do Pinterest. A identidade da vez? Alquimista do estilo de vida, seja lá o que isso quer dizer. Enquanto isso, eu tenho 34. Sou consultor financeiro. Trabalhei durante toda a faculdade como barman até às 3 da manhã. Montei meu portfólio do zero, saí das dívidas, e finalmente economizei o suficiente para comprar meu primeiro imóvel de investimento, um apartamento de 1 quarto no centro, para reformar. Meu plano de aposentadoria. Adivinha quem perguntou se podia ficar lá por uns meses enquanto coloca a vida em ordem? Soiler, ela nem perguntou. Foi mamãe quem fez isso, durante o brunch. Você sempre foi tão estável, ela disse com doçura, passando manteiga na torrada como se não estivesse prestes a me deixar culpado e sem casa. A Sophie só precisa de um tempo para se recompor. Ela passou por tanta coisa. Se recompor de quê? Perguntei. Ela não trabalha há 15 meses. Exatamente, mamãe respondeu, como se eu tivesse acabado de provar o argumento dela. Então deixei a Sophie se mudar. Temporariamente. Só 30 dias. Ela ficou 11 meses. E, nesses 11 meses, teve exatamente um emprego, passeadora de cães. Por 3 dias. Ela entupiu meu Wi-Fi com workshops de meditação cósmica, matou minha costela de Adão regando com água da lua, e acumulou $743 em compras na Amazon usando meu Echo, sem permissão.
Ops, ela disse quando mostrei a fatura. Achei que ainda estava no meu cartão. Sempre a mesma desculpa, achei que fosse meu cartão. Achei que fosse o quarto de hóspedes. Achei que estava tudo bem. E eu fui deixando passar. Porque, lá no fundo, eu queria acreditar que talvez, dessa vez, ela fosse grata. Talvez, dessa vez, mamãe reconhecesse que era eu quem mantinha esse circo disfuncional em pé. Mas não. Sempre que eu expressava alguma preocupação, mamãe soltava aquele sorriso. Você sabe que tá sendo duro demais. Não exagera. Você só tá cansado do trabalho. Sua irmã precisa de apoio agora. Engraçado como esse apoio sempre significava eu sangrando dinheiro enquanto ela queimava sálvia e dormia até o meio-dia. Depois veio o incidente do seguro. Numa noite, Sofia apareceu descalça na cozinha, balançando uma carta na mão como se fosse confete. Adivinha? Meu plano de saúde expirou. Eu parei no meio da mordida. E por que isso é motivo de festa? Perguntei. Porque eu lembrei. Eu ainda tô na sua pólice, desde a época que a gente era dependente da mamãe. Não. Eu já tinha tirado você. Mas eu liguei lá, e eles disseram que meu nome ainda consta. Não é ótimo? Meu estômago virou. Descobri depois que minha irmã, de alguma forma, tinha reativado um cadastro de dependente inativo há anos, usando minhas informações e acumulado mais de $2.100 em reembolsos por acupuntura, reishi e hidroterapia do cólon. Fiquei fora de mim. E ela? Você sempre disse que saúde vem em primeiro lugar. Achei que ficaria orgulhoso. Orgulhoso de fraude de seguro. Foi a primeira vez que perdi completamente o controle. Gritei, bati o laptop, e disse que ela tinha uma semana para sair. Ela chorou. Ligou para mamãe. E menos de uma hora depois, as duas estavam na minha varanda, tipo uma intervenção surpresa. Você tá sendo cruel, disse mamãe. A Sophie sempre foi mais sensível. Ela cometeu fraude. Foi só um plano de saúde. Sophie fungava. Eu tava em sofrimento emocional. E a pior parte? Mamãe assentiu, como se isso explicasse tudo. Por um momento, achei que ela fosse me estender um lenço e dizer: pede desculpas para sua irmã. ChatGPT Said. Em vez disso, ela me olhou nos olhos e disse: você está ficando muito frio. Sabia que você não era assim antes? Antes? Antes de quê? Antes de eu ficar no vermelho por ter resgatado a Sophie de 3 despejos diferentes? Antes de pagar a dívida do cartão de crédito da mamãe sem receber nenhum obrigada? Antes de virar o banco informal de 2 mulheres adultas que acham que limites são invenções patriarcais? Então veio o golpe final. O saque dos $11.000. O dinheiro que levei anos para juntar, evaporou em horas. Aquela conta nem aparecia no aplicativo do banco, a menos que fosse adicionada manualmente. E ela adicionou. Ela foi lá e adicionou. Transferiu os 11.000 para a conta dela. Comprou um carro. De luxo. E quando eu confrontei, ali mesmo na minha cozinha, enquanto ela tomava o kombucha de $8 que eu comprei, ela só riu. Ah, disse ela, como se eu tivesse perguntado da lavanderia. Pensei que fosse meu cartão. Aí, claro, mamãe entrou na conversa. Relaxa. Ela só clicou na conta errada. Na conta errada. $11.000. Um simples clique errado. Foi aí que alguma coisa dentro de mim se quebrou. Não era a frustração de sempre, nem a raiva. Era algo mais frio. Mais fundo. Olhei nos olhos das duas e disse, com calma. Fiquei de olho na caixa de entrada. Foi nesse instante que deixei de ser a rede de segurança delas e passei a ser o acerto de contas. Ao contrário do que muitos pensam, a vingança nem sempre vem com gritos e portas batendo. Às vezes ela vem em silêncio. Fria. Calculada. Com um PDF anexado, um horário marcado e o nome de um advogado no campo CC. Mas voltemos à noite do roubo. Eu não dormi. Não porque estivesse arrasado, mas porque, pela primeira vez, eu estava me recompondo. Às 2h12 da manhã,
finalizei o documento. Um PDF de 12 páginas detalhando cada transação que a Sophie fez usando as minhas contas. Cada transferência no Venmo. Cada ping no Apple Pay. Cada compra na Sephora que ela jurou que era um presente para nossa mãe. Anexei o arquivo em 2 e-mails. Um para Sophie. Outro para meu advogado, Marcus Gray, o mesmo que uma vez ajudou um cliente meu a recuperar $60.000 de um ex-sócio em menos de 3 semanas. Assunto: transações não autorizadas, ação formal pendente. E então, finalmente, eu dormi como um bebê. Às 7 horas, meu celular explodia. Mensagem da Sophie. Que é essa? Depois. Você tá mesmo contratando um advogado contra a própria família? E então veio o ápice. Uma ligação da minha mãe. Você tá louca? Ela sibilou. Um processo contra sua própria irmã? Não é um processo, mãe. É uma carta de cobrança. Você está ameaçando ela. Não. Eu estou me protegendo. Algo que você nunca foi capaz de fazer. Silêncio. E então, a culpa. Ela é frágil. Ela cometeu um erro. Você está sendo vingativa. Mas eu não vacilei. Li a carta. Disse. Cada transação, cada cheiro, cada vez que ela mentiu. Eu não preciso rever. Quem precisa, é você. Porque você é o próximo. Ela congelou. O quê? Você permitiu isso. E você aparece como titular em 2 das contas que ela acessou em conjunto. Silêncio. Mais longo desta vez. Então veio a voz fraca. Você não faria isso. Não respondi. Apenas desliguei. Ao meio-dia, Sophie apareceu na minha porta de legging, óculos escuros, como se fosse um brunch casual, não uma emboscada judicial. Ela nem bateu, deu 2 pancadas secas na madeira e gritou. Abre. Eu sei que você tá aí. Abri a porta devagar. Calmo. Preciso. Ela passou por mim como se eu fosse um porteiro e foi direto para a cozinha. Certo, o que é isso? Ela disparou, erguendo o celular. Você tá mesmo me ameaçando com acusação criminal? Não é uma ameaça, respondi. É um pedido. Devolva o dinheiro com juros. Marcos dá entrada na queixa na segunda-feira. Ela bufou. Você tá blefando. Confere seu e-mail de novo. Ela conferiu. E quando viu o endereço do escritório de advocacia no campo de cópia, o rosto dela empalideceu. Espera. Você contratou mesmo um advogado? Sim. Pelos 11 mil? Não. Me aproximei. Por cada centavo que você roubou nos últimos 3 anos. Um total de $28.349,74. A mandíbula dela caiu. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Ela tentou mudar de tática, como sempre. Mas você é meu irmão. A gente devia se apoiar. Você mesmo disse isso quando estava quebrado no ano passado. Eu também estava quebrado, Sophie. Eu só não publiquei isso numa selfie na praia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas eu não me comovi. Meu Deus, ela sussurrou, encenando o drama. Você é louco. Você quer me ver sem teto? Não. Eu quero te ver responsável. Foi aí que ela explodiu. Você está com inveja, gritou. Sempre esteve. Da forma como a mamãe me ama mais. De como eu sou livre. De como eu não preciso me esconder atrás de um emprego medíocre no apartamento de condomínio como um covarde. Quase ri. Livre, repeti. Você não é livre. Você é financiada. Uma vigarista de Lululemon. Ela bateu com força no balcão. Vou contar pra mamãe que você tá tentando arruinar minha vida. Vai lá. Peguei uma pasta na mesa e entreguei uma cópia impressa do relatório. Pode mandar junto com os recibos. Ela encarou o papel. Todos aqueles números, datas, rastros digitais. Você é doente, ela sussurrou.
Não, respondi. Eu só terminei. E então, a melhor parte. Peguei um segundo envelope lacrado. Endereçado a Sophie Langston. O que é isso? Ela zombou. Sorri. Do banco. Aviso de encerramento de conta. Você não tem mais vínculo com nenhuma das minhas finanças. Sem contas conjuntas. Sem acesso. Sem contato de emergência. Nada. As mãos dela tremiam. Você me cortou. Eu arranquei o parasita. Ela saiu furiosa, batendo a porta, e eu achei que tivesse acabado. Mas às 17 horas, meu telefone tocou. Não era mamãe, era tia Linda. Oi, querida, disse ela com calma. Só queria dizer, bom pra você. Aquilo me pegou de surpresa. Você deve estar abalada, ela continuou. Claro, sua mãe tá ligando pra todo mundo, espalhando a versão dela. Mas eu li o relatório. Ela mandou pro tio Rei sem querer. Meu queixo caiu. Metade da família tá me mandando mensagem agora, tia Linda continuou. A maioria tá do seu lado. Todo mundo já viu como a Sophie age. Aliás, ela ainda me deve $600 daquele esquema de pirâmide de bem-estar que enfiou a gente no ano passado. Quase ri. Tia Linda pigarreou. Só queria que você soubesse, você não tá louco. E não tá sozinho. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu acreditei nisso. Eu esperava fúria. Escândalo. O que eu não esperava, era o silêncio. Silêncio frio. Cortante. Sem desculpas. Sem justificativas. Apenas fantasmas digitais no lugar onde antes existia minha família. Depois que Sophie saiu furiosa, mamãe não ligou por 3 dias. Um recorde na nossa casa, aquela onde ela costumava me mandar mensagem de hora em hora se eu não respondesse em 5 minutos. Quando finalmente respondeu, foi com um parágrafo inteiro que começava com: Estou decepcionada com você. E terminava com: Isso não é o que uma família faz. Eu não respondi. O que havia para dizer? Que eu também estava decepcionado. Que passei uma década sendo saco de pancadas emocional e financeiro de 2 mulheres que me tratavam como um cartão de débito com rosto. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu tinha conseguido o dinheiro de volta. Não quis saber se eu estava bem. Só mais culpa. Mais manipulação. Mais um como você pôde fazer isso com a gente? A gente. Essa palavra já significou algo. Agora parecia uma corda no pescoço. Enquanto isso, Sophie explodiu nas redes sociais. O Instagram dela virou uma coleção de indiretas passivo-agressivas. Ter o mesmo sangue não te faz família. Lealdade faz. Algumas pessoas só te amam quando você é útil. Cortando energia tóxica. Um parente por vez. Ela chegou a fingir que chorava para a câmera, falando sobre a traição da pessoa em quem mais confiava. E os comentários? As amigas aplaudindo. Você não merece isso, rainha. Enviando amor e luz. Você está melhor sem ele. Claramente ele tem inveja da sua jornada. Inveja de quê? Dos cheques sem fundo? Das mentiras? Do estilo de vida nômade de sanguessuga com 30 e poucos anos, maquiado de trabalho de cura interior? Eu não respondi. Não postei. Não rebati. Porque não precisava. Eu tinha o que ela mais temia. Recibos. Limites. E silêncio. E a coisa sobre o silêncio, é que ele fala muito. No trabalho, começaram a notar. Corte de cabelo novo? Alguém perguntou. Não, eu sorri. Limites novos. Meu estresse caiu. Voltei a dormir. Parei de checar minhas contas toda hora, com medo. E, pela primeira vez em 4 anos, tirei férias. 3 dias nas montanhas. Sem Wi-Fi. Sem Sophie. E então aconteceu. 3 semanas depois, uma ligação de número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era minha mãe.
A voz dela estava trêmula, não de raiva, mas de nervosismo. Oi, querida. Eu só acho que a gente precisa conversar. As coisas saíram do controle. Sua irmã tá bem, ela tá com dificuldades. Perdeu o carro. Atrasou as prestações, o carro foi retomado. E ela tá te culpando. Disse que só tá nessa por sua culpa. Que você virou um tubarão corporativo pra cima dela. Pausei a mensagem. Dei um gole no café. E deixei continuar. Eu sei que coisas foram ditas. Mas será que a gente pode só sentar e conversar? Como família. Eu ri. Ela ainda não entendia. Não se tratava de coisas ditas. Se tratava de anos. Anos de desrespeito, exploração, manipulação, tudo disfarçado de preocupação materna. Ela só estava ligando porque o dinheiro acabou. Porque Sofia estava rodando e precisava de mais um colete salva-vidas. Mas pela primeira vez, eu não seria o culpado. Respondi com uma única linha. Desejo o melhor a vocês. Mas cansei de bancar o banco. Nenhuma resposta. Uma semana se passou. Depois outra. Então, bateram na minha porta. Era Sophie. Sem maquiagem, sem filtro, sem pose. Só moletom, cabelo bagunçado e um sorriso desesperado. Ei, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Podemos conversar? Eu não me mexi. Só a encarei. Eu estava errada, ela disparou. É isso que você quer ouvir? Cometi erros. Dos grandes. Eu sei disso agora. Eu não disse nada. Ela se mexeu, lançou um olhar para o apartamento atrás de mim. Tomei o que, entre lugares agora. Só por uns dias. Não. Ela piscou. O quê? Não. Repeti. Nem por uns dias. Nem por uma noite. Nem por uma hora. Ela ficou boquiaberta, como se nunca tivesse passado pela cabeça dela que eu poderia dizer não. Você vai mesmo me deixar morar no meu carro? Você me perguntou antes de esvaziar minhas economias? Isso foi diferente. Não, eu disse. Foi exatamente a mesma coisa. Você fez suas escolhas. Agora viva com elas. Você é frio. Ela cuspiu as palavras. Eu assenti. Finalmente. Ela se virou, começou a sair e olhou por cima do ombro uma última vez. Você vai se arrepender disso. Eu sorri. Já me arrependo de todas as vezes que não fiz isso antes. Ela foi embora. E desta vez, eu tranquei a porta atrás dela. As pessoas acham que o encerramento vem com um abraço. Com uma conversa chorosa no fim de tarde. Não vem. Às vezes, o encerramento é uma porta trancada. Uma conta bancária com um único nome. Uma caixa de entrada sem nenhuma nova mensagem da sua mãe. É silencioso. É definitivo. Alguns dias depois que Sophie foi embora de vez, chegou uma carta da nossa antiga cooperativa de crédito. Era sobre uma daquelas contas poupança conjuntas, uma que havíamos aberto para emergências, lá atrás, quando eu ainda acreditava que éramos um time. Dentro, um cheque. $273,41. O saldo final. Ela havia drenado o resto meses atrás, claro, provavelmente em cristais, kombuchas e autoajuda de Instagram. Mas o sistema havia encerrado automaticamente a conta depois do meu pedido formal para removê-la como cotitular. Estavam me mandando o que sobrou. Eu ri. Não pelo valor. Pelo simbolismo. Foi nisso que o nosso relacionamento se resumiu no fim. 273,41. Prendi o cheque na geladeira como lembrete. É isso que acontece quando você dá tudo e nunca pede nada. E então eu desisti. Não aquele desapego pela metade em que você finge fazer enquanto espera, secretamente, por um pedido de desculpas que nunca chega. Desisti de verdade. Apaguei o número da Sophie. Bloqueei o da minha mãe. Pedi ao banco que sinalizasse qualquer tentativa de contato ou solicitação, financeira ou de qualquer outro tipo, vinda delas.
Mudei meu contato de emergência para meu melhor amigo, Ryan. Um cara que dirigiu no meio de uma nevasca só para me ajudar a desentupir um ralo e nunca me pediu nada em troca. Reencontrei minha prima Becca, aquela que foi deixada de lado nos eventos de família por ser honesta demais. Acontece que ela já tinha sacado a Sophie e a minha mãe anos atrás e simplesmente se afastou, em silêncio. Você finalmente entrou pro Clube da Liberdade, ela disse quando contei tudo. Demorou, eu admiti. Demorou, mas eu cheguei. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu não me senti ansioso quando o celular tocou. Não fiquei esperando a próxima crise emocional ou catástrofe financeira cair no meu colo como um saco de lixo pegando fogo. Eu estava livre. Então, numa noite, sentado na minha varanda, com um copo de bourbon na mão e nenhuma crise para resolver, o telefone tocou. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era Sophie. A voz dela estava suave. Quase rouca. Sei que você provavelmente nem vai ouvir isso. Mas eu queria dizer que agora eu entendo. Entendo o que eu fiz. O que eu tirei. Não só o dinheiro. O espaço. A paz. Eu tirei, e chamei isso de amor. Mas eu estava errada. Ela fez uma pausa. Eu não estou pedindo nada. Só queria dizer isso. Adeus. Fiquei em silêncio por um momento. Depois, apaguei a mensagem. Não por raiva. Mas porque eu simplesmente não precisava mais dela. Eu já tinha meu encerramento. E não veio da voz dela, veio da minha própria força. Eu construí uma vida. Protegi essa vida. Defendi. Recuperei. E aqui vai o que aprendi. Você não pode se curar na casa onde adoeceu. Você não pode crescer sob a sombra de quem só reconhece a versão de você que conseguia controlar. E você não consegue construir um futuro se está sempre pagando pelas dívidas emocionais e financeiras do passado de outra pessoa. Eu não sou mais o vilão da história deles. Porque eu não faço mais parte da história deles. E sabe de uma coisa? Esse é o final mais feliz que eu já tive.